pessoal, mais uma vez nos encontramos para refletir a palavra de Deus e as nossas atitudes. E hoje a gente vai refletir sobre o que Jesus pensa, como ele nos ensina, vindo do Pai, a vivência dos 10 mandamentos. Para isso nós vamos dar um pulinho atrás e lembrar que Moisés recebeu 10 mandamentos de Deus, que faria o caminho da felicidade de todo aquele que quer seguir Deus. Então, daqueles 10 mandamentos foram geradas muitas leis e pesava para o povo. Tinha lei que era absurda. E para compreender essas leis, era preciso ler e refletir o livro de Levítico todinho. E não é fácil. Quem não tem essa noção, lê o livro de Levítico, fica meio atordoado, com tanta exigência absurda que tem. E Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, mas para dar pleno consentimento para ela. Por quê? Porque mudar o conceito de Deus. No Antigo Testamento, Deus deu as leis como normas para a gente encontrar a felicidade. Se eu respeitar a Deus e respeitar os meus irmãos, eu estou cumprindo a ordem de Deus. Mas ali eu perdi o meu próprio respeito no Antigo Testamento sobre as leis criadas e impostas pelos homens. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho e pensar: Jesus não veio para abolir nada. E ele começa falando para nós assim: vós sois o sal do mundo, vós sois a luz do mundo. Se eu sou sal e eu sou luz, eu tenho que saber a simbologia. O que é o sal? O sal é um dos elementos mais importantes para a nossa vida. Ele tempera, ele dá gosto. E se ele for usado com excesso também, ele faz mal. Faz mal. E muitas vezes nós usamos o sal como tempero da nossa vida para ver a nossa bondade, o nosso conceito de justiça e tudo. E se eu exagerar no meu conceito de justiça e começar a criticar e a condenar os outros, esse sal está me fazendo mal. Ele está subindo a minha pressão de pecado. Então nós vamos tomar cuidado. Então quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, ele quer dizer, se o sal perde o sabor, com que nós haveremos de recuperar esse sal? Com nada, nada. Ele não vai prestar para mais nada, vai ser tirado nas estradas e ser pisado pelos homens. Aí a gente fica pensando, mas como que o sal perde o sabor? No tempo de Jesus, usava-se o sal para cobrir os fornos, para conservar o calor, para assar as coisas. E depois que o sal era queimado, ele perdia o sabor, ele se tornava uma coisa assim, meio misturada de iodo com amargo. Então ele não servia para mais nada. Então ele era tirado nas estradas, onde passavam as carruagens, onde as pessoas a pé passavam para lá e para cá, e ali não nascia mais nada. Ali virava como se fosse uma estrada mesmo, feita só para rodagem, não nascia uma grama. Então, nós, hoje, sabendo disso, sabemos que o sal que nós recebemos de Jesus Cristo é o tempero cristão. É o ato de amor, é o ato de bondade, é o ato de justiça, é que se torna o nosso sal. Uma pessoa áspera, vingativa, preconceituosa, ela não atrai ninguém. Ela perdeu o gosto do sal há muito tempo. Então nós devemos saber conservar, através dos ensinamentos de Jesus e os mandamentos, a conservar esse sal na nossa vida. E a luz a mesma coisa. Se eu sou luz, eu tenho que iluminar o caminho dos outros. Se eu sou luz, a minha luz não pode ficar escondida. Eu não posso acender essa luz só dentro da minha casa ou só quando eu vou na igreja. Eu tenho que ser luz para sempre e iluminar o caminho dos meus irmãos. Então, a gente lembra que no nosso batismo tem esses dois símbolos, o sal e a luz. O sal por no tempo de meningite, outras epidemias que teve no passado, foi retirado, porque
para pôr o sal na boca de uma criança, o padre tinha que pegar sal de novo, pôr na boca de outra criança. Se um tivesse contaminado, passaria para o outro. Então foi retirado o sal. Agora, com a graça de Deus, já algumas igrejas já voltou o sal. E a luz, essa não saiu. Porque a luz é a semelhança de Cristo. Cristo é a luz do mundo. E eu, sendo cristão, eu sou uma outra luz. Eu sou uma luz semelhante à de Cristo. Então, nós vamos agora entrar no que Jesus pensa dos mandamentos. Então, o primeiro versículo que ele fala dos mandamentos, você pode ler, Flávio, para a gente? Pode gravar? Tá. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois, em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, a menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor do reino dos céus. Então, aí Jesus já nos diz, ele não veio para abolir as leis de Deus. As leis de Deus são perpétuas e elas são ensinamentos vindos de Deus. Então, ele veio para dar pleno cumprimento, tanto às leis como aos profetas. Quem achar que o Antigo Testamento não tem valor, que tudo que os profetas falaram não tem valor, que os 10 mandamentos já estão antiquados, esses aí estão, olha, sendo o menor no reino do céu, o menor. Porque está ensinando tudo errado para as outras pessoas. Jesus veio para dar o pleno ensinamento. Jesus viveu esses mandamentos no passado e ele sabe o quanto que eles eram pesados por causa das leis que foram criadas. Então, por isso que ele fala, eu vim para libertá-los do jugo da lei. Jesus nasceu no jugo da lei, mas ele nos libertou do jugo da lei. Todo aquele que nasceu dentro do cristianismo é liberto do jugo da lei, ou seja, aquela lei antiga. Isso, para quem estuda a Bíblia, está no livro, quer ver? Hebreus, carta aos Hebreus. Então, nós temos agora um outro peso, uma outra medida, vinda direto de Deus para o Filho de Deus e transmitida para nós. Então, vamos ver agora o que ele pensa disso. Quem ensinar, como é que você leu aí? Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Pois é, nós não podemos fugir dos 10 mandamentos, não. E nem tampouco inventar coisas sobre os 10 mandamentos, que não é de Deus. Por isso nós temos que refletir muito, usar bem o SIC, né, que é o Catecismo da Igreja Católica, para saber o que é aprofundamento de um dos mandamentos. Sem exagero, sem o exagero da lei antiga. Nós devemos saber qual é o pensamento de Deus e o que Deus quer de nós. Então, quem negar ou ensinar para outras pessoas que isso é besteira, eu tenho provas assim de coisas que eu já ouvi, já presenciei, de pessoas que falam assim, é mais pecado você pôr filho no mundo de qualquer jeito do que fazer aborto. Isso é certo? Isso é de Deus? Se você não quer pôr filho de qualquer jeito no mundo, procura um médico, procura a igreja, procura saber como fazer e não incentivar o outro a fazer aborto. Justificar o aborto, justificando o mandamento, não matarás. Deus é o Senhor da vida, só Ele tem o direito de dar vida e de tirar vida. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado como ensinar o outro a viver os mandamentos. Depois que vem aí, eu vou direto naquele, o maior mandamento.
a gente precisa saber qual que é o maior mandamento. Diz assim, em Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. E se a gente refletir direitinho, é isso mesmo que acontece. Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e os outros que são meus irmãos. Que a gente vê 10 mandamentos das leis de Deus lá no Antigo Testamento. Então está escrito lá, o primeiro, o segundo e o terceiro é referente a Deus. É referente a Deus. O que é que nós devemos por obrigação de adorar a Deus de todo o nosso coração, pela vida que nós recebemos, pelo perdão dos pecados, pela vinda de Jesus. Quanta prova de amor esse Deus dá. Então, os 3 primeiros mandamentos falam desse respeito e desse amor que eu tenho por Deus. O primeiro fala, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu sentimento. Ou seja, você tem um único Deus. Não faça do Deus o dinheiro, a preguiça, os prazeres, a sexualidade. Não faça disso daí uma coisa tão importante para a sua felicidade. Porque a sua felicidade está no amor e na adoração que você tem por Deus. É Ele que nos orienta na vida. É Ele que nos mostrou o caminho. Então, a gente tem que ter esse respeito absoluto por Deus. Então, o primeiro mandamento é esse: amarás o teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, respeitar o nome de Deus. E como é que eu respeito o nome de Deus? Eu respeito o nome de Deus não fazendo piadinhas. Respeito o nome de Deus não justificando injustiça com a vontade de Deus. Tem muita gente que fala, se as guerras existem, é porque Deus permite, é porque é vontade de Deus. Nunca foi. Nunca foi. Deus é amor. Deus não é vingança, Deus não é usúria, Deus não é briga, não é isso, não é violência. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem certos países que não são cristãos que a pobreza é justificada com a vontade de Deus. Então, o pobre não tem o direito de lutar para sair da pobreza, porque ele nasceu para ser pobre, é vontade de Deus, ele tem que mendigar para o resto da vida. E assim nós vamos, não é? E no terceiro mandamento é pedir o dia do Senhor, que no Antigo Testamento era o sábado, porque diz que Deus fez o mundo em 7 dias, tal, então o sétimo era para Deus, para ele ser adorado, ser venerado, ser tudo para Deus. Então, na nossa era cristã, nos nossos mandamentos aqui, nós também temos o dia do Senhor. Foi o dia da ressurreição, o domingo. O domingo é o nosso dia do Senhor. Então, o que eu tenho que fazer no dia do Senhor? Todo mundo acha a missa uma coisa chata. É sempre a mesma coisa, ela é demorada, é cansativa, porque não sabe o que está rezando. Porque a oração da missa é a oração mais completa, mais sagrada, mais pura, mais libertadora que existe. Se eu prestar atenção, ela revolve todinho o passado até a leitura das palavras. E depois que é proclamada a palavra, aí Deus nos fala. É a voz de Jesus nos ensinando a viver aquilo que foi anunciado. E aí vem todo o cerimonial da paixão de Cristo. Gente, o dia do Senhor sem missa não tem valor. Não tem. Você não está dando a devida atenção para a adoração que eu devo a Deus. Relembrar a morte de Cristo,
celebrar essa morte como o momento mais importante para o perdão dos nossos pecados. Então, tudo isso está aí, nos 3 primeiros mandamentos. E depois vem todo, a partir da nossa família, a partir do pai e da mãe, até o último, que é quando eu começo a cobiçar a mulher do outro, começo a paquerar a mulher casada, etc. Está ali. Tudo o que eu devo fazer em relação ao outro. O que eu quero que aconteça com o outro é o que eu quero que aconteça comigo. Amar a Deus é amar o próximo. E amar o próximo é desejar para o próximo tudo aquilo que eu quero para mim. E nos outros mandamentos está descrito tudinho. Não ter inveja, não cobiçar o que é do outro, não desejar a mulher do outro. Quantas pessoas que não aguentam ver uma aliança na mão de um homem casado e dá de cima dele. Quantos homens que vê essa mulher bonitinha passando na rua e esquece que ele já tem uma em casa. Então a gente vê assim, é um desrespeito total e completo às leis de Deus, que é o caminho que leva para a felicidade. Nós nos afastamos completamente desse caminho. Então, os 10 mandamentos nada mais é isso, porque caminho, pistas. Quando vocês aprendem a dirigir, vocês têm que tomar muito cuidado com as placas, não é? Conservar na mão direita, não ultrapassar, ele tem não sei o quê, cuidado com o... Tudo. Se você for um motorista cuidadoso, você vai dirigir com tranquilidade. Os mandamentos é a mesma coisa. São indicações para que eu não me perca no caminho de Deus, no caminho da fidelidade, e não vá me desviando até me atolar no inferno, né? Então, esse é o principal e maior mandamento. Amar a Deus e o teu próximo. Amar a Deus e seguir o que Jesus ensina. E nos ensinamentos de Jesus, ele vem, lá em Mateus mesmo, depois que ele fala para a gente não ensinar errado, ele vem mostrando como Deus nos julga também. Ele vem mostrando. Ele fala assim... É que precisava ler, né, na Bíblia. Porque A gente pode falar da lei da vingança ou do amor cristão. Pode ir um por um. Vamos ver a lei da vingança, diz assim: tende ouvidos o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que quer pedir emprestado. Olha só como Jesus foi mais profundo nesse mandamento, não é? Então, o mandamento lá, não matarás. Nós matamos as pessoas não só com a arma, mas também com desprezo, com preconceito, com palavras, com injúria, com mentiras, com tanta coisa. Então, Jesus fala, né, ali, que lá no Antigo Testamento tinha a lei da vingança. Se alguém me feriu, eu posso ferir ele também. Se ele me fizer qualquer coisa de errado, eu posso fazer a ele também. Não é pecado. Era a lei da vingança. E Jesus, no entanto, vem nos ensinando o contrário. Se alguém me der um tapa no rosto, na face esquerda, ofereça a direita. Isso não quer dizer que eu sou saco de pancada. Quer dizer, eu não me vingo. Você me bateu, doeu, mas doeu na carne. O meu coração está limpo. Eu continuo te amando a mesma coisa. E espero que um dia você reflita e peça perdão e a gente volte às boas. Não ofereço. Eu ofereço a minha esquerda. Quer bater? Pode bater. Então, também, aí Jesus explica assim: não negue para quem te pedir emprestado. Porque se alguém está te pedindo emprestado, é porque ele está precisando. E se ele está pedindo a você, é porque você tem. Ele não vai pedir para outro que está pior do que ele. Esse daí
entra na lei até da justiça, da justiça social. Se eu estou bem financeiramente e o meu irmão está passando por necessidade, e eu não digo só irmão de sangue, não. Irmão por ordem de Deus. É meu amigo, é meu irmão. Então, se eu me nego em ajudar aquele, porque eu tenho mais amor na minha poupança do que no meu irmão, eu estou pecando. O meu irmão pode nem perceber, mas Deus percebe. Porque os mandamentos são ordens de Deus para transformar o coração. Lá no Antigo Testamento, as leis descritas depois dos 10 mandamentos são leis que, por obrigação, eu vou lá e faço. Por obrigação, eu vou e faço. Ah, tá falando que não posso caminhar 10 passos com meu irmão, então eu fico quieto. Não vou caminhar, não. Ah, se meu irmão tá precisando da minha túnica, não vou dar, não. Tá muito frio. Ou então fala, eu vou dar porque eu já tenho 2 em casa mesmo. Isso não é coisa de Deus, não. Quando uma pessoa pede, ela está precisando, é no ato. É a mesma coisa que tem uma das cartas, no final da Bíblia, eu não vou falar agora, que fala assim, se o irmão está com fome e você o abraça e fala para ele da grandeza de Deus, o quanto que Deus o ama, e que Deus vai proteger, e que Deus vai abençoar, e falar, agora vai em paz, meu irmão, e ele vai com o estômago vazio, isso é de Deus? O teu irmão está com fome, você quer agradar a Deus? Dê de comer a teu irmão que passa fome. Então, cada mandamento na lei de Deus, ela mexe com o nosso coração. Os mandamentos não é uma lei escrita que eu tenho que cumprir ali na risca, coisa e tal, igual foi no Antigo Testamento. As leis de Deus é para ser escrita no nosso coração, mudar os nossos sentimentos. É por isso que existe a igreja e os ensinamentos da igreja, a doutrina da igreja e alguns que têm a boa vontade de ensinar os mandamentos de Deus para cada um de nós. Eu espero que esse período de Natal tenha transformado o nosso coração, porque é o que Deus deseja de nós, transformação no coração. Natal não é bebida, Natal não é festa, Natal não é presente. Natal é Jesus no meu coração. Belém é dentro do meu coração, manjedoura é o meu coração. Fiquem com Deus, tenham um bom ano novo, que esse ano seja mais suave na condição de amar a Deus e respeitar nossos irmãos. Que as guerras cessem, que o amor predomine. É o que eu desejo a todos nós. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.